Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta TV. Um telejornal produzido por estudantes do curso de jornalismo da UFPEL, que leva até você as principais notícias de Pelotas e da região. Eu sou Otávio de Matos. E eu sou Carolina Matos. E é uma alegria te ter com a gente outra vez. Fique agora com os destaques dessa edição. A Copa do Mundo já movimenta a rotina dos pelotenses, seja nos bares, no comércio ou entre os torcedores que se reúnem para assistir os jogos. Você sabe quais pelotenses já viveram uma experiência de Copa do Mundo? O maior torneio do futebol também tem histórias ligadas à cidade. Fica com a gente que o Em Pauta TV está começando. Com o fim da fase de grupos e o início das eliminatórias, o clima de Copa já contagiou a cidade. Além da expectativa pelos jogos, os bares reforçam a estrutura para receber o público, o comércio registra maior procura por itens relacionados ao futebol e os torcedores vivem a contagem regressiva para acompanhar a nossa seleção. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Pedro de Campos. A Copa do Mundo movimenta a população de Pelotas. Bares, restaurantes e diversos estabelecimentos se preparam para receber seu público, criando assim programações especiais para os jogos da seleção brasileira. Enquanto a bola rola nos grandes estádios, a expectativa é de aumento no movimento do comércio e dos espaços de convivência da cidade. Bares, restaurantes e outros estabelecimentos se preparam para receber a torcida pelotense. Bom, a gente já esperava que durante a Copa e tal ia ser um público maior do que o normal, até nos dias que não costumava encher aqui. Tem uns dias certos que a gente já sabe que vai ter um movimento a mais e tal, mas os dias da Copa, ainda mais os jogos do Brasil, dependendo do horário a gente já sabia, quando que ia encher, quanto que a gente ia... Não vou dizer o quanto que a gente ia faturar, mas a gente sabia que ia faturar mais. Olha, foi muito positivo para mim e tal. Ontem mesmo, o jogo do Brasil, a gente abriu aqui, não deu 40 minutos, uma hora, já estava lotado. Ontem foi um dia muito corrido aqui e tal, mas teve um faturamento bom, porque desde o momento que abriu aqui até fechar, estava lotado. Enquanto o Brasil ainda estava na Copa do Mundo, os horários dos ônibus da cidade foram alterados pela prefeitura. Antes dos jogos, algumas linhas recebiam reforço para atender ao aumento da demanda. Durante as partidas, a circulação era reduzida e voltava ao normal após o apito final. Seja nos bares preparados para receber os torcedores, nas ruas enfeitadas ou nas mudanças da rotina do dia a dia dos pelotenses, Pelotas vive o clima da Copa do Mundo e se prepara para acompanhar os jogos da seleção. Que o Brasil esteve presente em todas as Copas do Mundo, todo mundo sabe. Mas você sabia que Pelotas também tem personagens que fizeram parte dessa história? O repórter Gustavo Ribeiro nos mostra quem são os pelotenses que já estiveram em Copas do Mundo. Na história das Copas, 51 atletas representaram o Rio Grande do Sul. Mas quantos pelotenses vestiram a camisa da nossa seleção? Vamos começar pelo mais recente, Taison Barcelos Freda. Formado nas categorias de base do Internacional e com carreira no futebol da Ucrânia e da Grécia, o atleta foi convocado pelo técnico Tite para a Copa de 2018 na Rússia. Indo para o ano de 2010, o técnico Dunga convocou Michel Bastos, lateral e meio-campista que fez base no Pelotas e atuou em diversos clubes do exterior e também no Brasil, até se aposentar em 2019. Emerson Ferreira da Rosa, mais conhecido como Emerson Puma, participou das Copas de 98 na França e em 2006 na Alemanha. Ele estava no grupo que viria a ser pentacampeão em 2002, mas foi cortado às vésperas do Mundial por conta de uma lesão. E por último, Benedicto Zacconi. Foi o primeiro pelotense a jogar a primeira Copa do Mundo, que foi disputada em 1930 no Uruguai. O jogador começou a carreira no Brasil de Pelotas e depois se transferiu para o Botafogo, onde recebeu a sua primeira convocação para a Copa do Mundo. De 1930 até os dias de hoje, a história mostra que o talento nascido nos gramados de Pelotas rompeu fronteiras. Mais do que craques de clubes locais, esses 4 nomes levaram o orgulho da Zona Sul do estado direto para o maior palco do futebol mundial.
E no próximo bloco você acompanha uma entrevista exclusiva com o treinador da equipe feminina do Esporte Clube Pelotas, as Lobas, Marcos Planella, que vai falar um pouco sobre as expectativas para a Copa do Mundo de 2027, que vai acontecer aqui no Brasil, e também vai falar sobre os desafios que ele enfrentou ao longo das 3 décadas que ele está à frente da equipe. Não sai daí, o Em Pauta TV volta já. Você confere agora a entrevista completa com Marcos Planella, técnico da equipe feminina do Esporte Clube Pelotas. Então, estamos aqui com Marcos Planella, treinador do Esporte Clube Pelotas, do time feminino do Esporte Clube Pelotas, conhecido como as Lobas. É um prazer te receber, Marcos. Prazer é meu estar aqui com vocês no ano de comemoração dos 30 anos de futebol feminino no Esporte Clube Pelotas, né? 30 anos das Lobas, como tu fez referência. Pois é, muito bom te receber aqui, falar sobre essas 3 décadas de trabalho e falar um pouco também sobre o futebol feminino, né? Estamos em ano de Copa do Mundo, que a gente celebra tanto o futebol, e é importante lembrar desse tema tão especial também e reforçar a importância das meninas no esporte, especialmente no futebol. O ano de Copa do Mundo masculina, de preparação para a Copa Feminina no Brasil no ano que vem, né? Então, para mim, que tenho a minha vida, a maior parte dela envolvida com esporte, também desempenhei a função de gerente administrativo do Pelotas durante uns 5 anos, se não me falha a memória. Então, fico feliz de ver o desenvolvimento, o crescimento do futebol feminino. Então, Marcos, primeiro de tudo a gente gostaria que tu contasse um pouquinho, né, do início lá da equipe, a equipe feminina do Esporte Clube Pelotas, um pouquinho da história, né, e também fale o que foi, o senhor diria que é o maior legado que deixou, né, tanto para o esporte feminino aqui na cidade de Pelotas, como no estado e no Brasil, né, que revelou também muitas atletas para o futebol feminino brasileiro. Se o senhor puder falar um pouco sobre. Tua pergunta é muito ampla, mas vamos tentar. 25 de julho de 1996, a criação do departamento. Pelotas é a equipe mais antiga de futebol feminino do Rio Grande do Sul, em atividade, disputando competições oficiais, mais antiga que a Inter, Grêmio, Juventude, qualquer outro clube do Rio Grande do Sul. Já tivemos em torno de 1.000 atletas que jogaram no Pelotas, ou jogam no Pelotas, né, até hoje. Diversas gerações, né? Dentre essas atletas, nós já tivemos 29 meninas que fizeram a base no Pelotas ou que jogaram no Pelotas com convocações para a seleção brasileira, adulta ou base. Meninas com experiência no exterior, nós tivemos atletas jogando na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né? No Campeonato Brasileiro A1, da Série A1, A2, A3, há atletas com passagem no Pelotas também. Então, essa história é muito rica, tem um período longo de persistência, de insistência, quase teimosia pela dificuldade que foi, de superação de obstáculos, de preconceitos, que ainda existem, mas vêm paulatinamente diminuindo, né? E que num período em que as grandes grifes, as camisas tradicionais do futebol nacional viraram as costas ao futebol feminino, né? Durante mais de 10 anos, 15 anos, voltaram a olhar para o futebol feminino em 2017, quando a FIFA e a Conmebol obrigaram os clubes a terem futebol feminino, senão poderiam jogar competições continentais, e o Pelotas seguiu durante esse período todo, né,
abrindo espaço, oportunizando para meninas que tinham potencial, sonho, seguirem atrás dos seus sonhos e tentando contribuir com a formação delas para fora do futebol também, né? Que é aquela questão. A maioria delas não vai ter uma carreira como atleta, mas que a passagem que elas tivessem conosco, essa sempre foi a nossa ideia, fosse a mais rica de memórias positivas possíveis e que nós pudéssemos contribuir com a formação delas, como eu disse, para fora do futebol, uma formação cidadã, né? E eu entendo que nisso nós tivemos êxito também. E o senhor, que desde os anos 90 é treinador, né, desse time tão importante, das meninas que jogam futebol, como o senhor vê essa evolução do futebol feminino ao longo dos anos e que desafios vocês ainda enfrentam? O maior desafio é a questão financeira, né? Isso, sem sombra de dúvida, segue sendo, né, a maior dificuldade, é o investimento, né? Durante um grande tempo, aliado à questão da visibilidade, que no momento que os grandes clubes se afastaram da modalidade, a visibilidade caiu quase a zero. Não havia interesse da grande mídia em falar sobre o tema, né? Ou quando havia, eu sempre disse isso, hoje vamos fazer uma reportagem especial para o canal X em nível nacional. Uma maravilha, num programa de grande audiência. Só que aí depois passavam-se meses sem se falar nada. Eu prefiro algo pequeno e contínuo do que uma reportagem especial num domingo que, se coincidentemente tu não estava com a TV aberta, assistindo a TV, na segunda-feira tu está dizendo que o futebol feminino não aparece em lugar nenhum e no domingo deu uma reportagem especial para todo o país, mas tu não estava olhando. Agora o futebol masculino, ele te martela diariamente. Tu está almoçando, a TV está ligada, está falando em futebol masculino. Tu está em casa, tem um rádio ligado, está falando em futebol feminino. Tu está numa roda de amigos, os caras estão falando sobre futebol masculino. Então, é a persistência que acabou, né, fazendo ele se tornar popular como é hoje. No caso do futebol feminino, a gente vivia esse fenômeno, né, de passar períodos muito longos sem uma linha em um jornal, sem uma fala em uma rádio, sem uma imagem gravada na TV. Isso sempre foi um dificultador, mas o investimento, que aí também tem a correlação direta com a visibilidade, né? Tu quer colocar a tua marca em algo que apareça. Se não aparece, tu não investe. Então, esse ciclo vicioso dificultou e atrasou muito a evolução do futebol feminino, né? A gente vive um processo de melhoria de 15 anos para cá, mais acentuadamente 10, mais ainda 5 anos para cá, mas ainda não é da forma que eu entendo, né? Eu sou um crítico do modelo de desenvolvimento que a CBF desenvolve para o futebol feminino, mas não tenho como negar que há avanços significativos, né? Agora falando, né, da Copa do Mundo, estamos celebrando aí a trajetória do Brasil no futebol masculino e a gente sabe que ano que vem temos a Copa Feminina aqui no Brasil. Então as pessoas às vezes reclamam que há muito tempo esperando para ver a seleção jogar, mas na verdade temos futebol feminino que muitas vezes é deixado de lado. Quais as expectativas para essa Copa do Mundo Feminina 2027? Bom, ótimo. Eu te diria assim, tá, nós temos Copa do Mundo de 1991 para cá, né? Feminino, no caso. O futebol no Brasil, feminino, até a década de 70, havia uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol, né? Então, é muito recente o processo de evolução. Então, por isso que algumas coisas ainda estão numa velocidade que não é adequada nesse processo, né? E fora isso, a gente sabe que o futebol ainda é um reduto machista, né? Que embora a mulher venha conquistando paulatinamente seu espaço na mídia especializada, na arbitragem, na presença em estádios, ginásios e jogando, ele ainda demora, né? Ele ainda está relativamente, eu entendo que o processo é lento, tá? Ele deveria ser mais acelerado. A expectativa é positiva, os últimos resultados, desde que o técnico Arthur Elias assumiu a seleção principal, vêm sendo expressivos. Ele vinha numa campanha muito forte como treinador, né, com resultados muito positivos como treinador no Corinthians, né, e nos outros clubes, que o Centro Olímpico, que era o clube que ele treinava antes. Então, vem fazendo um trabalho que nos gera uma expectativa positiva. Mas eu ainda não vejo, embora os amistosos o Brasil tenha enfrentado adversários tradicionais, eu não vejo ainda o Brasil como favorito para essa Copa do Mundo. Mas há um tempo que pode nos levar a essa condição e é o que eu costumo dizer. Copa do Mundo é uma competição muito específica. Tu pode vir muito bem na fase preparatória, em 1, 2 anos anteriores, ser
hiper, mega favorito, mas tem que haver um encaixe ali naquelas 2, 3 semanas da competição. Às vezes acontece um fator, a expulsão de um jogador-chave ou de uma jogadora, né? Ou a lesão de algum atrito interno no grupo e aquele mega favorito fica pelo caminho. E às vezes uma outra equipe, as coisas encaixam ali, da liga, como o jargão do futebol, e de repente as coisas acontecem, né? Eu acho que o Brasil tem condições de pela primeira vez conquistar um título mundial, né? O Brasil não é campeão de Copa do Mundo e não é campeão de base de mundiais sub-20 nem sub-17, não tem nenhum título, mas isso representaria um momento especial para todos nós que trabalhamos no meio se o Brasil viesse a campeão na primeira Copa do Mundo disputada na América Latina. Sem dúvida. Pegando esse gancho de ser a primeira Copa do Mundo disputada na América Latina, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente um pouco sobre o que vai ser, o senhor espera que a Copa do Mundo no Brasil deixe de legado, né? Deixe de legado para o esporte feminino aqui no Brasil, também na América Latina, mas principalmente deixe de legado para essas equipes, como a equipe feminina, as Lobas. Qual é o maior legado que a Copa do Mundo pode deixar? Nós temos a informação que já começa a haver algumas questões de projetos de lei, tá, que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, que já avançou em algumas comissões, que podem facilitar o investimento das empresas via lei de incentivo ao esporte federal, para quem investir especificamente em futebol feminino. Hoje tu tem uma lei de incentivo ao esporte, que pode favorecer qualquer modalidade esportiva, né, através de abatimento do imposto de renda. Aparentemente, eles estão querendo criar um diferencial para quem investir especificamente em futebol feminino, né, de aumentar eventualmente o percentual do abatimento do imposto de renda, para impulsionar a modalidade. Então, isso é uma coisa que, se vier uma lei, é um legado que vai ficar independente do período da disputa da Copa do Mundo, né? E esperamos nós que não fique atrelado ao resultado, né? Eventualmente, se essas coisas não acontecerem como a gente quer, como a gente vai torcer, do Brasil ser o campeão do evento, que se a campanha dentro de campo não for a melhor, né, que isso não possibilite que, então vamos virar as costas para o futebol feminino agora, isso aí realmente não dá certo, não merece que seja apoiado, e que as autoridades releguem as ações que eles precisam tomar para solidificar o desenvolvimento da modalidade a segundo plano, né? Eu espero que nós possamos, a partir desse ano especial que vamos ter assim, dizendo para a modalidade, que o projeto de desenvolvimento da CBF finalmente se volte para a base, né? A CBF construiu um modelo que foi construído do cume para a base, que é totalmente equivocado. Ela se preocupou primeiro com a seleção adulta, depois com a base e com as competições para os grandes clubes, quando ela precisava era olhar para a base, fomentar o esporte na base, nas meninas de faixa etária menor, bem menor, e inclusive incentivando a questão dos jogos escolares, né? Não é uma função específica da CBF, mas ela tinha sim como participar para fomentar isso. Entendo que nós precisamos desenvolver centros de treinamento para captar meninas em idade precoce, para desenvolver dentro de um modelo que fosse criado pela própria CBF. Espero que esse tipo de ação se possibilite a partir de um foco tão grande que vai se dar, né, de atenção da mídia, de atenção de todo mundo. Nós vamos parar pela primeira vez as competições de futebol masculino para um evento de futebol feminino. O Beira-Rio vai ser, por exemplo, sede. Então, o Internacional não vai poder jogar no período porque vai estar jogando futebol feminino dentro do Beira-Rio, né? Então, isso é a primeira vez na história que vai acontecer, onde obrigatoriamente, mesmo quem não esteja muito afim de fazer isso, vai ter que se entender que o espaço naquele momento vai ser para as mulheres. E que não seja uma coisa efêmera. Passou a competição, fecha a cortina e vira as costas. Que a gente possa seguir tendo ações que façam o espaço se consolidar dentro da modalidade. Marcos, nós vamos chegando já ao fim da nossa entrevista. A gente já começa agradecendo pelo seu tempo em vir aqui conversar com a gente sobre esse tema tão importante, lembrar do futebol feminino. E para encerrar nossa conversa, eu queria te perguntar, eu sei que nesses 30 anos muitos sonhos já foram conquistados com as Lobas, sem dúvida, grandes passos foram dados, mas quais são os sonhos futuros para as Lobas aí nos próximos anos que vêm pela frente?
Bom, como eu falei no começo, né, o Pelotas já teve 29 meninas com convocações para a seleção brasileira, adulto ou base. O Pelotas já tem um título de campeão gaúcho adulto, 2 títulos de campeão gaúcho sub-15, 1 título de campeão gaúcho sub-17, 2 vice-campeonatos gaúchos sub-17 e 1 sub-18. Já jogamos 2 vezes a Copa do Brasil. Já jogamos do Uruguai a Curitiba em competições diversas. Eu te diria assim que o sonho para o projeto em termos de competição, né, do esporte de rendimento seria que o Pelotas criasse uma estrutura aqui que possibilitasse ele voltar de novo a disputar títulos na categoria principal e em todas as demais que ele disputasse, que hoje a dupla Grenal se distanciou muito em termos de estrutura e investimento, e que possibilitasse o Pelotas voltar a disputar uma competição de nível nacional. Mas hoje nós temos Campeonato Brasileiro Série A1, A2, A3, que nós pudéssemos novamente ter um calendário de ano inteiro, onde disputássemos as competições estaduais num semestre e a competição nacional no segundo. Isso não é um sonho, isso é uma meta a ser perseguida. E nós desejamos que essas metas sejam cumpridas. Muito obrigada pela sua presença, participação e, sem dúvida, foi uma entrevista muito especial. A gente agradece, Marcos, a tua presença aqui e voltamos com mais informações. E agora é hora de conferir tudo que movimentou o esporte da região nesses últimos dias. Kimberly Martins e Beatriz Alt trazem os destaques da região e também um panorama geral da Copa do Mundo 2026. Acompanhe nosso quadro de esportes. Estamos começando mais uma edição do nosso quadro de esportes. Começando por Rio Grande, a atleta de Muay Thai Lavínia Mota, de apenas 16 anos, colocou a bandeira do Rio Grande do Sul no topo do mundo e se consagrou campeã mundial de Muay Thai na Tailândia. A Lavínia começou a treinar com apenas 5 anos de idade, já soma mais de 20 lutas profissionais no currículo e agora repetiu o feito histórico que já havia alcançado aos 14 anos de idade e se consagrou bicampeã mundial. Ela viajou focada em disputar o prestigiado WMO e agora trouxe o cinturão de volta para o Rio Grande do Sul. E aqui em Pelotas, Bia? Em Pelotas a gente tem uma novidade muito interessante. Após 2 anos de interrupção, volta a corrida de aniversário da cidade, que neste ano completa 214 anos. A prova terá um número recorde de participantes e pela primeira vez foram disponibilizadas 1.000 vagas gratuitas, preenchidas por ordem de inscrição. Os atletas poderão escolher entre percursos de 3 a 5 quilômetros ou participar do Desafio Pelotas, completando as 2 distâncias das provas no mesmo dia. Além da corrida principal, o evento contará com a rústica dos Jogos Escolares de Pelotas, o GEPEL, que tem provas em diferentes categorias, incentivando a participação de crianças e adolescentes. A largada e a chegada serão no ginásio Caroço, que fica na rua Álvaro Chaves. E a programação ainda prevê uma pedalada comemorativa no sábado, marcando as celebrações dos 214 anos da cidade. E o clima de Copa do Mundo também chegou na cidade de Pelotas. Iniciativas estão reunindo comunidades, tanto escolares quanto de bairros, para entrar no clima festivo da Copa. No bairro Navegantes, a tradicional Rua da Copa voltou a reunir moradores para transformar uma quadra inteira em um espaço temático dedicado ao Mundial. Além da decoração inspirada no futebol, o projeto também promove mensagens de conscientização sobre o combate ao racismo, valorização da educação, enfrentamento ao feminicídio e apoio à causa do autismo. E o espírito da Copa também chegou nas escolas. A Escola Municipal Frederico Ozanam criou um projeto de álbuns de figurinhas inspirados no Mundial, para cerca de 150 alunos dos anos iniciais. Além de incentivar o interesse por futebol, a iniciativa também estimula a conscientização ambiental. Os estudantes podem trocar materiais recicláveis por novos pacotes de figurinha, transformando o álbum em uma ferramenta de aprendizagem, integração e também preservação do meio ambiente. E saindo de Pelotas, indo direto para os Estados Unidos, eu quero saber como é que está a Copa lá para a seleção brasileira.
Pois é, a seleção brasileira agora tem o difícil desafio de enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Só deixando uma observação que até o momento da gravação do programa, esse jogo ainda não tinha acontecido. E falando um pouco sobre a trajetória do adversário do Brasil, o caminho dos noruegueses até aqui não foi nada fácil. Eles passaram em segundo lugar do seu grupo, que tinha França, Senegal e Iraque. E agora, nesse duelo decisivo contra a Noruega, o Brasil tem a missão de vencer pela primeira vez a seleção nórdica. Na história do confronto foram 2 vitórias da Noruega e 2 empates. E o mais curioso dessa história é que o último brasileiro a marcar nesse confronto é natural aqui de Pelotas. É isso mesmo, Daniel Carvalho foi o último brasileiro a marcar num confronto entre Noruega e Brasil. Um amistoso que ocorreu no ano de 2006 e terminou um empate de 1-1. Mas a gente espera que nesse ano a história seja diferente e que o Brasil consiga a vitória, né, Kimberly? É isso mesmo, e eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Só que, na minha opinião, quem vai ser o grande campeão dessa Copa vai ser a França. Eu tô torcendo pro Hexa e eu já volto pro estúdio com uma dúvida para os nossos apresentadores. Quem vai ganhar essa Copa do Mundo de 2026, hein, Otávio e Carol? Que pergunta difícil, né, Carol? Pois é, mas olha só, eu sigo com esperança que nesse ano vai sair o Hexa do Brasil. Não, esperança a gente sempre tem, tá torcendo sempre, mas a França, tá perigosa. E é com essa, pessoal, que a gente vai se despedindo de mais uma edição do Em Pauta TV. E se você quer continuar acompanhando os nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo que acontece na região, só seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até! E vai Brasil!